Mas Deus está dizendo para você: espera mais um pouquinho que tu vai ver multiplicação nesse deserto. Geralmente a resposta divina vem em contrapartida ou nadando contra a correnteza aos nossos argumentos terrenos. Você já pensou se todas as vezes que você argumentasse as impossibilidades para Jesus, Jesus olhasse para você e falasse assim: é verdade, meu filho, não dá para fazer, vamos embora. Hoje você não estaria aqui. Hoje você não estaria nesse trabalho. Hoje você não estaria nessa cidade, talvez nesse estado, nem com essa família. Mas louvado seja Deus, que Deus não é levado pelas nossas paixões, que Deus não é levado pelas nossas intuições, nossos achismos, os nossos argumentos, os nossos diagnósticos. Porque se todas as vezes que nós falássemos para Deus: Senhor, vamos embora porque o lugar não dá, e Ele aceitasse, como estaria a nossa vida hoje? Nós não estaríamos vivendo tempos de milagre, mas louvado seja Deus. Porque todas as vezes que a gente chega diante de Jesus e diz: Senhor, o lugar é desfavorável, aí Jesus olha para mim e para você e diz assim: mas quem disse que eu preciso de lugar favorável para eu fazer milagre na sua vida? Quem disse que eu preciso de geografia, tendo ruim ou pouco, para fazer milagre na sua vida? A gente tem que entender, irmão, que nós tivemos o pastor do Salmo 23, que o pastor do Salmo 23, ele continua o mesmo quando está levando a gente por águas tranquilas e pastos verdejantes. Mas quando a gente desce no vale da sombra da morte, aleluia, ele é o mesmo, que ele tem um cajado e uma vara que nos consolam. Então não importa as circunstâncias que você está vivendo, se são boas, se são ruins, o que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer. Não é sobre lugares, não é sobre estruturas, não é sobre geografia. Talvez você entrou essa manhã dizendo: sabe, eu vou fazer as malas e vou embora, eu vou desistir daquele sonho porque o lugar é desfavorável, a terra é seca, o lugar é deserto. Mas Deus está dizendo para você: espera mais um pouquinho que tu vai ver multiplicação nesse deserto. Mateus capítulo 14, nós vamos meditar a partir do verso 15. Mateus capítulo 14, a partir do versículo de número 15. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim, um texto muito conhecido que fala da multiplicação dos pães e peixes. A palavra de Deus diz assim: quando Jesus saiu do barco, viu tão grande multidão e teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto. Será que você pode repetir isso comigo? Este é um lugar deserto e está ficando tarde. Repita: está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Dê-lhe vocês algo para comer. E eles disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Versículo 18: tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Se assentasse aonde? Tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Quem pode, diga amém. Eu queria meditar nesse texto tão conhecido pela igreja, sobre o tema argumentos humanos e respostas divinas. Eu sei que muitos de nós entramos nessa manhã aqui com muitas perguntas, com muitas indagações, muitos argumentos. Ainda mais quando nós estamos vivendo um tempo de dificuldade, de deserto, de luta. Cada oportunidade que nós temos de estar na presença de Deus, nós trazemos talvez uma lista de tantas perguntas, tantas dúvidas, tantas argumentações. E em muito momento Deus ele vem e responde algumas dessas argumentações. Então eu queria pensar com você nesse texto sobre isso, sobre argumentações humanas e respostas divinas. Nós estamos diante de um milagre que eu considero um dos milagres mais desafiadores que Jesus fez. Diante de todos os milagres da Bíblia que Jesus ele realizou,
Sem dúvida, o milagre da multiplicação foi o milagre mais desafiador para Jesus. Não por conta da dificuldade em si em alimentar aquela multidão, não é isso. É pelo todo o contexto que leva Jesus para esse deserto e coloca Jesus nesse momento onde essa multidão está vendo ele pregar, ensinar por 3 dias. Ele precisa alimentar essa multidão. Esse milagre é tão desafiador que vai ser o primeiro milagre que os discípulos vão olhar para Jesus e vai sugestionar: Jesus, manda o povo embora. A gente não encontra em nenhum momento da Bíblia, em outras circunstâncias, os discípulos orientando Jesus, argumentando com Jesus, dizendo: olha, manda o povo embora. Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre, mas os discípulos estão preocupados diante do cenário que cerca todo o contexto e a vida de Jesus. Que cenário é esse? Eu não sei se você lembra que Jesus só foi parar nesse deserto por alguns motivos. Primeiro motivo, porque tinham matado João Batista. A informação, a notícia da morte de João Batista foi levada a Jesus. Jesus tinha um vínculo familiar com João Batista, e aquilo afetou muito Jesus emocionalmente falando, ao ponto que vai ser a primeira vez na Bíblia que Jesus, diante de uma notícia, ele vai dizer assim: vamos se retirar. E Jesus se retira para o deserto. Outros evangelistas dizem que Jesus, então, ele convidou também os discípulos para ir com ele, porque o povo ia e vinha e não tinha tempo nem para comer. Então Jesus, ele vai para o deserto por 2 motivos. Primeiro, para tentar processar um pouco a informação sobre a morte de João Batista. Aquilo afetou o coração do mestre. Segundo, Jesus não só está cansado emocionalmente, mas Jesus está cansado fisicamente. Ele não parava, ele não tinha tempo para comer. Então quando Jesus entra naquele barco e vai para o outro lado, diz a Bíblia que ele vai porque ele estava fugindo de toda aquela pressão sobre a notícia da morte de João Batista, e também para ver se em algum momento ele conseguia descansar com os seus discípulos. Então eu quero construir com você agora o pano de fundo, o contexto, aquilo que está em torno do milagre da multiplicação. Jesus está de luto, diga: Jesus está de luto. Jesus está cansado, fora as circunstâncias. E irmão, tinha tudo para dar errado aquele dia. Tinha tudo para dar errado aquele dia. Isso é tão verdade que a Bíblia vai dizer que os próprios discípulos, eles têm esse discernimento. Eles chegam para Jesus e falam assim: Jesus, não é o momento, não é a hora. Pode ser em outro momento, pode ser em outro dia, mas a gente não está bem, o Senhor não está bem, João morreu, nós estamos cansados. Essa multidão saiu de lá, veio para cá em um lugar de retiro. Manda esse povo embora, porque não vai dar certo. Irmão, nem os discípulos acreditavam que aquela reunião iria acabar bem. Sabe aquele dia, irmão, que está dando tudo errado? Aquele dia que, irmão, os céus estão desabando, e tu pensa assim: não, mas daqui algumas horas melhora. Aí tu recebe uma notícia: piorou. Sabe aquele dia, irmão, que os céus estão travados, parece que os demônios foram soltos e estão aí infernizando a nossa vida, e tu fala: cara, é só notícia ruim, é só problema, é só dificuldade aquela semana, aquele mês. Essa sensação que os discípulos estão vivendo, eles estão acreditando que aquela reunião não iria acabar bem. Por isso que há essa argumentação, a esse pedido dos discípulos: manda o povo embora, e é a primeira vez que eles vão fazer isso. E agora começa então uma argumentação humana, e Jesus vai ter que dar algumas respostas divinas, porque os discípulos, eles não estão errados na sua leitura. Os discípulos, eles não estão totalmente equivocados na sua leitura. O momento não é bom, Jesus não está bem, eles não estão bem, o lugar é deserto, é fato. E eles olham para Jesus com um olhar de compaixão. Eu fico às vezes imaginando que ali Pedro, Tiago, João, os discípulos se reuniram. Talvez um olhou para o outro e disse assim: cara, a gente precisa convencer Jesus que isso aqui vai dar errado hoje, que isso aqui não vai ser igual lá o Monte das Bem-aventuranças que ele pregou, que ele fez, e a gente saiu dali depois daquela cruzada de evangelística e foi algo poderoso. Não vai acabar bem isso. Isso aqui não vai ser que nem aquela visita em Naim, que ele colocou a mão no menino, o menino ressuscitou e a gente saiu de lá cantando e glorificando. Dessa vez vai dar ruim, gente. A gente precisa criar argumentos para fazer com que Jesus desista, porque se Jesus mandar o povo embora, o povo vai obedecer. Aí lá vem Tiago, lá vem João, chega para Jesus e diz: Jesus,
A gente quer argumentar sobre algumas coisas aqui. Você já está olhando com os olhos de compaixão para a multidão. A Bíblia diz que Jesus olhou para a multidão com um olhar de compaixão. Por isso que a palavra de Deus diz que todas as vezes que a gente chega na presença de Deus, a gente nunca sai de mãos vazias, porque Ele sempre olha com um olhar de compaixão. Eu quero colocar um parênteses aqui e dizer para você, eu não sei como você chegou essa manhã aqui, mas o olhar de fogo, que tudo vê, tudo sabe, já te encontrou essa manhã. E sempre que Ele olha, é com um olhar de compaixão. Os discípulos estão olhando, os olhos de Jesus brilhando, está dizendo: Jesus, nós conhecemos esse olhar. Nós sabemos que quando você olha para as pessoas com esse brilho nos olhos, é que você vai querer fazer alguma coisa. Mas Jesus, olha só, não dá para fazer essa manhã. Aí Jesus olha e pergunta: mas por que não dá para fazer? Primeiro argumento: o lugar é deserto. Diga: o lugar é deserto. E agora eu quero começar a pregar. O primeiro argumento que eles usam é: o lugar é. Então eles estão dizendo: a geografia não é favorável, o lugar não é favorável, a cidade não é favorável, a rua não é favorável, o trabalho não é favorável, o CEP, a residência não é favorável. Senhor, o lugar é ruim. Mesmo que o Senhor quisesse fazer, não há nenhuma probabilidade quando a gente olha para o lugar. Então eles vão dizer, o primeiro argumento, vão falar o primeiro argumento: o lugar é deserto. Mas aí, diante de toda a argumentação terrena, sempre vem uma resposta divina. Mas a resposta divina, geralmente ela não vai vir para dizer para nós assim: tu tá certo, vamos embora. Não. Geralmente a resposta divina vem em contrapartida ou nadando contra a correnteza aos nossos argumentos terrenos. Você já pensou se todas as vezes que você argumentasse as impossibilidades para Jesus, Jesus olhasse para você e falasse assim: é verdade, meu filho, não dá para fazer, vamos embora? Hoje você não estaria aqui, hoje você não estaria nesse trabalho, hoje você não estaria nessa cidade, talvez nesse estado, nem com essa família. Mas louvado seja Deus, que Deus não é levado pelas nossas paixões, que Deus não é levado pelas nossas intuições, nossos achismos, os nossos argumentos, os nossos diagnósticos. Porque se todas as vezes que nós falássemos para Deus: Senhor, vamos embora porque o lugar não dá, e Ele aceitasse, como estaria a nossa vida hoje? Nós não estaríamos vivendo tempos de milagre, mas louvado seja Deus, porque todas as vezes que a gente chega diante de Jesus e diz: Senhor, o lugar é desfavorável, aí Jesus olha para mim e para você e diz assim: mas quem disse que eu preciso de lugar favorável para eu fazer milagre na sua vida? Quem disse que eu preciso de geografia, tendo ruim ou boa, para fazer milagre na sua vida? A gente tem que entender, irmão, que nós tivemos o pastor do Salmo 23, que o pastor do Salmo 23, ele continua o mesmo quando está levando a gente por águas tranquilas e pastos verdejantes. Mas quando a gente desce no vale da sombra da morte, aleluia, ele é o mesmo, que ele tem um cajado e uma vara que nos consolam. Então não importa as circunstâncias que você está vivendo, se são boas, se são ruins, o que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer. Não é sobre lugares, não é sobre estruturas, não é sobre geografia. Talvez você entrou essa manhã dizendo: sabe, eu vou fazer as malas e vou embora, eu vou desistir daquele sonho porque o lugar é desfavorável, a terra é seca, o lugar é deserto. Mas Deus está dizendo para você: espera mais um pouquinho que tu vai ver multiplicação nesse deserto. Espera mais um pouquinho que tu vai ver o meu agir nesse deserto. Sabe que a Bíblia diz que quando os discípulos argumentam sobre o lugar, diz o texto no versículo 19, que Jesus então começa a dar direção. Diga: Jesus começa a dar direção. Os discípulos mostram circunstâncias e Jesus começa a mostrar direções. Irmão, nós não estamos nesse texto dentro de um centro urbano, nós não estamos dentro de Jerusalém, o lugar é deserto, e o texto vai dizer que Jesus começa a dar direção no deserto. Aí quando você vai para o final do texto, você vê pão multiplicado, peixe multiplicado, milagre, tu fala aleluia. Aí tu fala: o que aconteceu? É que lá atrás, quando Jesus recebeu o convite para ir embora, Ele não aceitou, Ele deu direção em meio ao deserto. Sabe o que Ele estava dizendo? Vamos ficar aqui que eu vou mostrar para vocês que eu sou Deus do vale, sou Deus do monte, sou Deus do oásis, mas sou Deus do deserto. Eu quero declarar sobre a tua vida que esses desertos que você está vivendo, não vai faltar direção de Deus para você nesse deserto.
Deus vai começar a colocar setas indicativas. Eu sinto a presença dele aqui. Deus vai começar a colocar setas indicativas nesse deserto que você está vivendo. E se você veio com um argumento furado dizendo: Senhor, vamos embora, não vai dar certo, está dizendo: eu vou te mostrar que há caminho no meio do deserto. Eu estou pregando para alguém essa manhã aqui. Há caminho no meio do deserto. E qual é a primeira direção que Jesus vai dar diante desse argumento que o lugar é desfavorável? Primeira direção é: manda o povo sentar. Ai, irmão, tu está dizendo para Jesus: manda o povo embora. Aí Jesus fala: manda o povo sentar. Jesus, o lugar é deserto. Jesus, tu não está entendendo, Senhor, tu não está entendendo. É para mandar o povo embora, porque o lugar é deserto. Diz a Bíblia: manda o povo sentar. Irmão, 10 mil pessoas com fome, e ainda crente com fome, isso se multiplica ao quadrado, aleluia. As pessoas em pé, é tumulto ou não é tumulto? É confusão ou não é confusão? 10 mil pessoas, sem falar ali crianças, estavam naquele meio. Os historiadores dizem que poderia passar até de 10 mil, irmão. Está um tumulto, deserto, um caos, um tumulto. Aí Jesus fala: senta. A palavra sentar aqui é sossega, descansa, manda o povo ficar em paz. Porque uma coisa é você sentar, aleluia, quando tudo em sua volta está prosperando. Outra coisa é tu sentar quando tudo em sua volta está escasso, falta tudo. Aí Jesus está dizendo: na minha presença, aleluia, as pessoas podem sentar em paz, podem descansar no deserto. Não precisa ir embora, não precisa largar tudo para o alto, não precisa chutar o pau da barraca, não precisa desistir. A palavra de Deus hoje não vai ser foge. A palavra de Deus hoje para você é senta, aleluia, descansa. Diga para duas pessoas: descansa. Primeiro Jesus acalma o povo, mas o argumento continua: Senhor, o lugar é, vamos lá, o lugar é, me ajuda a pregar, o lugar é deserto. Quando vem na sua cabeça a palavra deserto, o que filme vem nos seus olhos? Areia, 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 areia e areia. Mas quando vem um argumento dizendo: Senhor, manda o povo embora porque o lugar é deserto, olha o que vai dizer no verso 19. E se tu não der glória a Deus agora, é só no próximo culto. Olha o que o verso 19 diz: e ordenou que a multidão se assentassem na grama. Essa é a única referência de deserto na Bíblia que aparece para a palavra grama. Não, você não entendeu, vou ser mais didático. É a única referência na Bíblia sobre deserto que aparece a palavra grama. Qual é o argumento? Manda o povo embora porque o lugar é. Mas o texto diz assim: Jesus viu que tinha grama e mandou o povo sentar onde? Olha para duas pessoas e diga assim: o teu deserto não só tem areia, tem grama também. É porque você não está vendo. Hoje Jesus vai abrir os teus olhos. O teu deserto não está tão ruim assim. O que você está passando não está tão ruim assim. A dificuldade no seu lar não está tão ruim assim. O teu deserto, aleluia, não é só areia. Jesus está dizendo para você: pare de começar com os olhos na perspectiva do caos. Pare de enxergar as coisas com um olhar de desespero. Você está dizendo: não tem mais nada aqui, eu vou embora, não tem mais nada para viver. Deus está dizendo: tem grama, 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 tem grama. Tem grama, 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 tem grama. Ei, o teu argumento vai cair por terra diante da resposta divina. Todos os argumentos humanos diante de Deus caem por terra. Você veio com a tua mala pronta dizendo que o teu deserto só tem areia. Deus está dizendo: eu vou mandar o povo sentar na grama. Aleluia. Eu sinto a presença de Jesus nessa palavra. Eu sei que você entrou aqui com o teu coração apertadinho, dizendo: não dá, o lugar é deserto, o lugar é deserto, o lugar é deserto. Mas o texto diz que Jesus mandou o povo sentar na grama. Olha para mim, irmão, não é 6 pessoas, não são 12, não são 500 pessoas, são milhares de pessoas. E o texto diz: e ele mandou a multidão sentar na. A pergunta que eu faço para vocês é: era pouca ou muita grama? Então por que os discípulos estão dizendo que o lugar é deserto? É porque o desespero faz a gente perder a percepção
de coisas que já existem diante de nós, que podem ser usados para fazer a gente esperar o milagre chegar. Exemplo: Deus queria mandar Paulo para Roma. Um navio afunda no meio do caminho, onde Paulo vai parar? Na ilha de Malta, uma ilha de bárbaros, picado por cobra, toda aquela situação. Depois vem outro navio. Mas qual era o destino de Deus para Paulo? Roma. Mas no meio do caminho, o que aconteceu? O navio afundou. Não tem Roma, mas tem a ilha Malta. Não tem Roma, mas tem um lugar de espera para um navio maior até levar ele no próximo destino. Qual é o maior problema aqui? É alimentar a multidão. Ainda não tem comida, mas Jesus está dizendo, mas já tem um lugar para o povo sentar e descansar. Ou seja, o grama aqui é o lugar que Deus, são os recursos de Deus falando para você: aguenta firme, senta na grama, porque já eu vou multiplicar os pães, e o milagre que você está precisando vai chegar. Não precisa ir embora, não precisa desistir. Existe grama no teu deserto. Existe grama no teu deserto. E a minha oração essa manhã é que Deus abra os teus olhos espirituais e que você comece a enxergar grama no teu casamento, que talvez esteja passando por deserto. A minha oração é que você consiga enxergar grama lá na tua empresa, que talvez esteja passando por deserto. No seu ministério, na sua vida emocional, espiritual, você não está sozinho nesse deserto. Jesus está com você. É por isso que Ele não permitiu que você saísse daí, porque essa manhã Ele vai te mostrar grama. Aleluia. Ele vai dizer: tem grama, tem grama. Será que você pode dizer isso para alguém? Tem grama, tem grama, tem grama, tem grama, tem grama. Os discípulos estão dizendo só tem areia, mas Jesus está dizendo tem grama. Irmão, no deserto da tua vida não só tem areia. Eu vou repetir: no deserto da tua vida não só tem areia. Olha para mim, a tua vida não está um caos generalizado como você pensa. Tem muita coisa boa acontecendo na sua vida. Mas sabe qual é o problema? É que a gente sempre potencializa o caos e menospreza a provisão. Os discípulos estão dizendo: o lugar é deserto. E Jesus está falando: rapaz, tem tanta grama aqui, vocês estão falando que o lugar é deserto. Deus sempre vai ver aquilo que a gente não está vendo. Deus sempre vai enxergar aquilo que a gente não está enxergando. É por isso que tem algumas decisões de Deus que a gente não entende. A gente fala: Deus, você não está vendo que eu estou sofrendo? Você não está vendo que eu estou nessa situação? Já estou orando, estou clamando, jejuando, sobe um monte, desce um monte. Senhor, o que falta ainda? Aí Deus vem e fala: Daniel, é porque eu estou vendo que você não está vendo. Eu estou enxergando que você não está enxergando. Você só está vendo areia, mas eu estou vendo grama. O teu argumento cai por terra diante da resposta divina, irmão. É sempre assim. A gente nunca vai ganhar de Deus na argumentação, porque Deus já está no teu futuro. Deus já está na tua segunda-feira, Deus já está na tua terça, na quarta. Você chegou dizendo assim: eu não quero mais saber disso. E Deus está dizendo: meu filho, tu nem sabe. Eu vou te mandar uma palavra nesse culto, vai te colocar de pé e vai te sustentar, aleluia, até essa semana, porque eu já estou vendo grama. Você vai ver o meu milagre na tua vida. Eu não vou deixar você desistir. Diga assim: o primeiro argumento caiu por terra. Aos discípulos olhando aquilo, falando: rapaz, onde ficara viu tanta grama assim? Aí os discípulos se reúnem de novo, vão para um cantinho, Pedro, Tiago, João, e eles estão aqui falando: a gente precisa vir com um segundo argumento mais forte que o primeiro, porque o primeiro caiu por terra, para tentar convencer Jesus de ir embora, porque isso vai dar ruim. E o povo já está sentado, aquela expectativa. Jesus mandou o povo sentar, não tem mais o que fazer. E os discípulos estão dizendo: cara, qual vai ser o argumento? O primeiro argumento sobre o lugar não deu certo. Sobre o lugar não deu certo, caiu por terra. Aí alguém teve uma ideia. Sabe aquele crente que sempre tem uma ideia? Já sei, esse argumento aqui é poderoso. Qual? Vamos falar sobre o tempo. Tempo. Aí voltaram: Jesus, 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 Jesus. Mas tem a segunda coisa que talvez você não consegue ver e nem perceber e nem resolver. Qual? Já é tarde. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim: já é tarde. Primeiro eles tentam o recurso, primeiro eles tentam o argumento do lugar, agora eles vão tentar o argumento do tempo. Diga: tempo. Quem alguma vez na sua vida já pensou que era tarde para viver algo de Deus? Levanta a mão. Então segura aí na cadeira para tu não cair, meu filho. Os discípulos estão vindo dizendo: Senhor, vamos fazer a conta, são 10 mil pessoas, mais 10 mil pessoas. O sol já está indo embora, já é tarde.
Pensa comigo, Jesus. Vamos fazer uma conta. Se você fosse multiplicar pães, fazer algum milagre, alguma coisa, até chegar o pedaço de pão e peixe ao último da fila, a gente virou 2, 3 madrugadas. Estamos falando de 10.000 pessoas. Primeiro argumento, lugar. Contra-argumento do céu, tem grama. Segundo argumento da terra, tempo. Não dá, não tem logística. Aí vem a resposta divina. Separa o grupo de 50 e 100. 50 e 100. 50 e 100. Os discípulos vieram com o argumento: Senhor, a logística não vai dar, o tempo está passando. Senhor, falta talvez 1 hora, 2 horas para ficar tudo escuro aqui. Não tem luz artificial, não tem lanterna, não tem nada, Senhor. Não vai dar tempo. Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: organiza que dá tempo. Posso falar? Posso falar? Jesus está dizendo: grupo de 50, grupo de 100, grupo de 50, grupo de 100, grupo de 50, grupo de 100. Eu fiz as contas vindo para cá. Se fosse separar grupos de 50, daria 200 grupos. A Bíblia diz que o milagre da multiplicação, os pães e os peixes chegaram e todo mundo comeu. Porque quando você organiza a sua vida, sempre dá tempo. Quando você organiza o altar, dá tempo de Deus responder com fogo. Escuta, o reino de Deus não só se move por desejo ou por necessidade. O reino de Deus se move por organização. Deus não é um Deus de bagunça. Deus é um Deus de ordem, de organização. E eu vou falar, talvez você entrou essa manhã dizendo assim: ah, não tenho tempo, eu não tenho tempo para buscar Deus, não dá mais tempo para salvar meu filho, não dá mais tempo para salvar meu casamento. São 30 anos, são 40 anos. Deus está dizendo: organiza que dá tempo. Coloca as coisas no seu devido lugar, que o pão e o peixe vai chegar até o último da fila. Não vai faltar pão, não vai faltar peixe para aqueles que se organizam. Deus está dizendo: coloca a tua casa em ordem, coloca a tua vida em ordem. Não é uma questão de tempo, é uma questão de organização. Alguém está aqui? Qual é o argumento? Não vai dar tempo. Contra-argumento: organiza que dá. Irmão, você acha que o milagre da multiplicação só foi possível por quê? Porque os grupos foram divididos. Imagine 10.000 pessoas lutando, cada um por um pedaço de pão. Ia dar briga, confusão. Às vezes, saída de culto na cantina, a gente vê irmão batendo boca porque está com fome. Mas quando o grupo agrupou 50 aqui, 100 ali, aleluia, o princípio do reino de Deus se manifestou. Que o princípio de Deus é ordem, organização. Organiza as coisas de uma forma, porque sempre dá tempo. Jesus está dizendo: gente, só não dá tempo se as coisas estiverem bagunçadas. E a Bíblia diz que na multiplicação dos pães, os discípulos serviam os grupos e os grupos serviam entre si. Só há explicação dessa forma, não há outra explicação. Você quer que 2026 seja o melhor ano da sua vida? Organize o que está bagunçado. Porque não adianta nada. Jesus está aqui no monte multiplicando pão e multiplicando peixe e dizendo para o discípulo: leva para ele. Aí quando chega em você, nem te encontra, porque está tudo bagunçado. Tu está para cá, está para lá, pessoa correndo, pessoa em pé, criança chorando, desesperado. Não é sobre Deus fazer ou não fazer, é sobre você se organizar para receber. Aquela mulher chegou a Eliseu e disse: o meu marido era crente, o meu marido era profeta, era um pastor, cuidava de vida, serviu a igreja, e você sabe que ele morreu, e agora os credores querem vir e tomar os meus únicos filhos. O profeta deu uma palavra e disse assim: o que você tem em casa? Ela disse: não tenho nada a não ser um pouquinho de azeite na botija. Olha o que o profeta vai dizer para ela: vai para tua casa, pega muitas vasilhas emprestadas. Eu sinto a presença de Deus aqui. Chega na tua casa, fecha a porta, e o texto diz assim: coloque uma vasilha do lado da outra. Diga assim: uma vasilha do lado da outra. A Bíblia não está dizendo pega as vasilhas e joga em cima da mesa e seja o que Deus quiser. Não. Você clamou, você buscou. Você juntou sua família, eu juntei. Você fechou a porta, fechei. Agora organize aí dentro. Organize os vasos aí dentro. Porque o azeite vai vir. Um vaso do lado do outro. Organiza que o azeite chega. Organiza que os pães chegam. Organiza que os peixes chegam. Eu estou declarando sobre a tua vida: se tu colocar a tua casa em ordem em 2026, não vai faltar azeite, não vai faltar pão, não vai faltar peixe.
Nunca será por falta de tempo. Aleluia. Nunca será por falta de tempo, mas sempre será por falta de organização. Imagine se um vaso estivesse na cozinha, outro vaso estivesse na sala, outro vaso estivesse lá na varanda. Desperdiça. Era azeite caindo. Tem muita gente desperdiçando o que Deus colocou em suas mãos, porque não está se organizando, não está priorizando. Aí tu vem com esse argumento dizendo: não, mas as coisas mudaram. Mas está corrido. As 24 horas continua sendo 24 horas. Sempre, irmão, sempre foi desse tempo. O problema é que nós paramos de se organizar, paramos de priorizar. É muito mais fácil a gente chegar para Jesus com essa conversinha, com esse argumento dizendo: não dá mais tempo, não dá mais, não tem mais o que fazer. Eu já estou cansado, a minha vida é muito trabalhosa, eu tenho muito compromisso, não dá mais tempo. É muito mais fácil fazer isso do que agrupar 50 a 100, 50 a 100, porque agrupar milhares de pessoas dá trabalho. A fazer a organização no deserto dá trabalho. Colocar a casa em ordem dá trabalho. Arrumar o altar, colocar a lenha, tirar a cinza dá trabalho. Mas todo trabalho realizado em Deus e para Deus, aleluia, há resultados, há milagres, há benefícios. Eu quero declarar sobre a tua vida que Deus vai honrar todo o esforço das suas mãos. Deus vai honrar aqueles que têm honrado Ele. Deus vai priorizar aqueles que têm priorizado Ele. Deus vai honrar as suas lágrimas, o tempo de busca. Deus vai honrar a sua vida de organização para que o reino de Deus se mova. O reino de Deus é movido através de organização. Organiza que dá, arruma que dá, conserta que dá. Quando Jesus, ele vem com a segunda resposta divina, os discípulos coçam a cabeça, se juntam, terceira reunião. Gente, não dá, o homem está impossível essa manhã. A gente falou que o lugar é deserto, ele achou grama. A gente falou que a logística era impossível por conta do tempo, ele organizou todo mundo e não é que vai dar tempo. Acredito que nessa hora foi Tomé. Tomé teve uma ideia, diga assim: Tomé sempre aparece aos 45 do segundo tempo com a ideia errada. Conhece algum irmão assim? Não olha para o lado não. Gente, eu tenho uma ideia. O lugar caiu por terra, ele achou grama. O tempo caiu por terra, ele achou logística. Mas tem uma coisa que não tem como resolver. Qual? A gente não tem dinheiro, não tem recursos. Lugar, tempo e recursos. Diga: lugar, tempo e recurso. Argumentos humanos. Você já falou isso para Deus? Deus, eu estou duro, não vai dar. Quem já falou isso para Deus? Senhor, se me virar de cabeça para baixo não cai R$1. Quem já falou isso para Deus? Senhor, eu queria fazer, mas Deus não tem recurso. Aí lá vem o grupo: Jesus, Jesus, Jesus. Entendemos, tem grama. Entendemos se arrumar a logística dá tempo, mas tem os negócios, Jesus, que agora eu quero ver o que você vai fazer. São mais de 10 mil pessoas, Senhor, e crente come. Crente come. Se a gente tivesse pelo menos 200 denários, o que seria diante das pessoas, dessa multidão? Aí Jesus vai para o segunda resposta divina: o que vocês têm aí? Irmão, quem está querendo que o povo vá embora? Vamos lá. Eu estou terminando. Quem está querendo que o povo vá embora? Os discípulos. Jesus está dizendo: manda o problema embora. Aí quando os discípulos trazem a situação dizendo não tem recurso, Jesus vai pedir ajuda para quem? Jesus pergunta para eles: o que vocês têm aí? Em outro evangelista diz assim: dê vocês de comer a ele. Irmão, se sou eu ia falar: Jesus, eu já tinha falado para o senhor ir embora, o senhor está mandando eu pagar essa conta? O senhor está... Sabe aqueles lugares, irmão, quem já caiu nessa pegadinha de final de culto? O irmão fala: vamos ali comer em um lugar que é legal. Aí tu entra lá no Instagram, tu fala: rapaz, esse lugar é caro, é muito caro. Não, vamos lá, irmão, vamos lá. Se Jesus voltar amanhã, a gente volta feliz, já sobe feliz, aleluia. Aí quando tu chega na hora de pagar a conta, o irmão fala: esqueci a carteira, aleluia. Já caiu nesse golpe gospel. Eu te falo
mas eu te falei que esse lugar é muito caro. É mais ou menos o que está acontecendo. Eles estão dizendo: Senhor, a conta vai ser cara, o dia não está legal, não está propício, vai dar ruim esse negócio, vai mandar o povo embora. E Jesus fala: manda o povo ficar, manda sentar na grama, manda organizar. Aí os discípulos estão pensando: ele tem uma saída, ele vai resolver isso. Então, tá bom, Jesus, como a gente vai sair disso? Aí Jesus olha para o discípulo e fala: dê vocês de comer a eles. Aleluia. Aí os discípulos coçam a cabeça: Senhor, a gente não tem nada. Aí alguém vai dizer assim: Senhor, tem um menino aí que tem 5 pães e 2 peixes. Engraçado que a Bíblia vai dizer no Evangelho de João que Jesus falou isso porque sabia o que ia fazer. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim: às vezes Jesus só te pergunta algumas coisas para tu ficar com cara de bolinha que nem tu está agora, mas Ele já sabe como vai fazer. Ele já sabe como vai resolver aquela situação na sua família. Ele já sabe como vai salvar o teu casamento. Ele já sabe como vai prosperar a tua empresa. Ele já sabe como vai levantar o seu ministério. Alguém está me entendendo aqui essa manhã? Ele já sabe. Ele já sabe. Quando alguém fala: tem um menino de 5 pães e 2 peixinhos aí, sabe o que Jesus vai dizer? Traga para mim. Jesus pergunta para eles, mas diz: traga para mim. Porque 5 pães e 2 peixes na mão errada continua sendo 5 pães e 2 peixinhos. Mas na mão certa, aí o argumento sobre não tem recurso cai por terra. Ah, eu vou falar, pode falar? Sabe por que ainda não deu certo? Porque tu está colocando pouco recurso que você tem na mão errada. Sabe por que ainda não prosperou? Porque você está colocando o único 5 pães e 2 peixinhos na mão errada. Tomé é bom, mas não multiplica. Pedro é crente, mas não faz milagre. Aleluia. Os discípulos são pessoas cheias de Deus, mas não vão resolver aquele problema que só Deus pode resolver. Tira os 5 pães e 2 peixinhos da mão errada, coloca na mão certa, e tu vai ver que a multiplicação vai acontecer ainda esses dias na tua vida. Jesus disse: tragam para mim. Isso aqui era pouco para os discípulos, mas era suficiente para Jesus. Agora, só os pentecostais vão dar glória a Deus. Se você tiver, vamos pensar junto. Se você tiver muita farinha no deserto, azeite, água, mão de obra, você consegue fabricar pão no deserto? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Se você tem uma estrutura, é possível multiplicar pão no deserto? Sim ou não? Sim, é possível, é só montar uma estrutura. Monta uma estrutura que você multiplica pão no deserto. Porque nós estamos falando de pão. Então é multiplicado a partir das mãos de homens, é possível. O maior milagre aqui não foi de Jesus multiplicar os pães. Pela primeira vez aqueles pescadores vão ver peixe sendo multiplicado no deserto. Não, você não entendeu, né, irmão? Se alguém chegasse e falasse assim: cara, Jesus multiplicou pão, algum incrédulo para dizer: ah, rapaz, ele montou uma estrutura de panificação, chamou todos os padeiros de BH, até pão de queijo rolou lá, aleluia. É uma coisa, mas tu fala assim: Jesus multiplicou peixe. Aonde peixe se multiplica? Aonde peixe se multiplica? Se eu estivesse no teu lugar, estava pulando já. Porque pela primeira vez pescadores vão ver peixes sendo multiplicados no deserto. Tu está dizendo: não tem recurso, Senhor, não sei de onde tirar. Ah, irmão, Ele vai te surpreender. Esse lugar que você está chamando de deserto vai ser palco de milagres e testemunhos. Esse lugar que você está chamando de impossibilidade vai ser um lugar onde você vai viver as suas maiores experiências com Deus. Deus vai fazer cair por terra toda a sua argumentação, e você essa manhã vai sair daqui dizendo: eu me rendo, eu me entrego, eu aceito a tua soberania, eu confio naquilo que você está vendo, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Olha para 2 pessoas e diga assim: esse é o Jesus que tu serve. Esse é o Jesus que tu serve. Os discípulos apresentam 3 argumentos, e Jesus vai fazer 3 coisas depois que entregou a resposta para ele. Primeiro,
Os discípulos aparecem olhando para o deserto. Quando Jesus pega os pães, a Bíblia diz que a primeira coisa que Jesus vai fazer é olhar para o céu. Eles estão dizendo, é deserto, porque estão olhando para a terra. E Jesus está dizendo, vou multiplicar, porque está olhando para o céu. Quem olha para a terra só vê deserto, mas quem olha para o céu sabe que o deserto vai florescer. Jesus primeiro, ele levanta os olhos aos céus. Primeira coisa, irmão, tira os seus olhos das circunstâncias. Tira os teus olhos daquilo que está acontecendo aqui embaixo. Os céus já estão se movendo na sua direção. O profeta Miqueias diz assim, que Deus tem o seu caminho no meio da tormenta e no meio da tempestade, e as nuvens são os pós dos seus passos ou dos seus pés. Levanta sua cabeça, olha para cima. Acima das nuvens tem o teu Deus caminhando. A tempestade está te assolando, mas lá em cima há um caminho que Deus já está trilhando. Aleluia. Já existe uma porta de escape no céu para o teu problema. Pastor, mas eu não estou vendo. Porque você, cabeção gospel, só está olhando para a terra. Você só está olhando para a circunstância, faz que nem Jesus. Primeira coisa que Jesus faz, ele olhou para. Segunda coisa, Jesus, ele vai pegar os pães e ele vai dar graças. Primeiro argumento, deserto. Jesus pega os pães, olha para cima. Segundo argumento, tempo. Jesus vai e começa a agradecer. Mas Senhor, você não está entendendo, não tem tempo. Os discípulos estão dizendo, não dá tempo. Jesus ainda ora antes de fazer o milagre. Ou apressadinho. Você que vive falando que não tem tempo para nada. Oração não é perda de tempo. Oração é investimento no milagre que Deus vai fazer na sua vida. É loucura demais. Imagina, irmão, você está dizendo, gente, o Uber já está chegando, já está aqui na porta, vamos embora. E alguém diz para você, calma, eu preciso orar. Jesus, vamos embora, Jesus. Calma, deixa eu dar graças aqui. Senhor, graças por quê? Se ainda não multiplicou, graças porque não aconteceu nada. Eu que os discípulos ainda não entendiam nessa altura do campeonato. Que o milagre você não agradece depois que ele acontece. O milagre você começa a agradecer antes de acontecer. Porque quando você é fiel no pouco, o que é pouco? 5 pães, 2 peixinhos. Antes de você celebrar aquilo que Deus vai fazer lá na frente, você tem que ter contentamento com aquilo que Deus já fez hoje. Quando você tem capacidade de levantar os 5 pães e 2 peixinhos pelo aquilo que você tem hoje, e diz, Senhor, obrigado, eu te agradeço, porque eu já tenho a matéria-prima. Aleluia. Todo o coração que expressa gratidão vive multiplicação. Tem gente que não sai da escassez, não sai do deserto, o dinheiro não rende, a conta não fecha, porque você não agradece pelo aquilo que você já tem. Você está com os olhos esfameados, você está que nem o filho da sanguessuga. Você quer só 12 cestos, mas não agradece pelos 5 pães e 2 peixinhos. Deus está dizendo para você essa manhã, meu filho, pega um pouquinho que você tem, joga para o alto e diz assim, graças eu te dou, e se prepare para viver o maior tempo de abundância na tua vida, o maior tempo de prosperidade na tua vida. Eu estou pregando para alguém aqui essa manhã. Fique de pé, fique de pé. Todos os argumentos humanos estão caindo por terra diante das respostas divinas. Você não vai sair com dúvidas essa manhã daqui. Você não vai sair com dúvidas essa manhã daqui. O teu deserto tem grama. No teu deserto, se você organizar, dá tempo. No teu deserto, se você colocar os recursos nas mãos da pessoa certa, a conta vai fechar. Olha para mim antes do louvor cantar aqui, olha para mim. Quem mandou Jesus embora? Vamos lá, me ajuda. Quem mandou Jesus embora? Quem trouxe esses argumentos? Jesus multiplica os pães, chama os discípulos e diz assim: serve a multidão. Os discípulos estão com a cara, irmão, que não tivesse um buraco eles colocavam, se jogavam. Olha os discípulos servindo. Eu fico pensando, conversando com outro rapaz,
Tu falou que o lugar era deserto. Não, você que falou. Olha o que o homem fez. Você falou que não dava tempo. Olha o que o homem fez. E eles estão aqui servindo os pães, multiplicando, servindo os pães para a multidão. Quando a multidão come, sobram muitos pães e peixes. Jesus chama quem? Jesus chama quem? E Jesus manda eles recolherem tudo que sobrou. Eles recolheram o quê? Quanto? 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 Quem levou esse 12 cestos para casa? Se são 12 cestos, é um para cada? É um para cada? Mas quem tinha mandado Jesus embora? Quem veio com argumentos terrenos? Mas quem vai levar a maior quantidade de pães e peixe para casa? Mas quem tinha mandado Jesus embora? E mas quem foi mais abençoado no final? Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: fica. Tem 12 cestos te esperando no final dessa história. Fica. Vamos adorar Jesus, Lagoinha. Se você recebe essa palavra, será que você pode aplaudir mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto? Porque essa manhã é uma manhã de respostas divinas. Todos os argumentos humanos estão caindo por terra. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração e abençoado muito a sua vida. Caso isso tenha acontecido, escreva aqui nos comentários a sua experiência, algo particular que Deus falou com você. Eu quero também estar orando pela sua vida. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e também de compartilhar essas pregações para amigos, familiares, para que outras pessoas possam ser abençoadas assim como você foi. Aqui do lado o YouTube vai mostrar para você outras pregações que Deus nos deu, que também tem abençoado muitas vidas e vai abençoar a sua vida, tá bom? Clica aqui e seja muito bem-vindo.